propriedade float ela serve para posicionar o elemento para a esquerda ou para a direita, diferente da propriedade de position, que você consegue colocar o elemento no lugar que você quiser da tela. Tá? Mas a propriedade float ela serve para você, vamos dizer assim, fazer layout, tá? Diagramar o layout. Imagina como se fosse um jogo de Tetris. Tá, okay? Então você vai posicionando os elementos para a esquerda ou para a direita e os elementos que estão abaixo vão se encaixando nos lugares que vão aparecendo. Tá? Eu vou fazer uns exemplos aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos os efeitos do float. Tá? Entender para que serve não é muito difícil. Tá? Mas os efeitos que o float causa nos elementos, os efeitos que o float demonstra quando ele está funcionando, que são mais difíceis de entender. Tá? Vou fazer um div aqui. Ok? Eu vou colocar aqui uma borda nesse div para a gente poder ver onde ele está, uma largura, uma altura, ok? Diminuir um pouco para ficar melhor. Olha aí. Vou colocar agora um float right, ou seja, ele vai vir daqui na linha que ele está e vai ficar desse lado aqui, o lado direito, tá? Olha aí. Se eu fizer float left, ele volta para o lugar onde ele estava. Tá? O que acontece se eu colocar dois elementos com float um logo após o outro? Olha aí. Ele fica um do lado do outro. Okay? Se eu colocar mais um, ele vai vir para cá. Se eu tirar o float, a posição normal, né, a flutuação normal deles é essa aqui, cada um em uma linha. Tá? Claro, porque eles são elementos bloco. Então, cada um fica em uma linha mesmo. Tá? Se eu coloco o float neles, esse camarada fica aqui onde ele está, esse camarada vem para o lado, e esse terceiro div vai para o lado do segundo. Tá? Se eu diminuo a largura, olha lá, os divs eles já vão se acertando, né, de acordo com a largura que eles têm ali. Tá? Então, quando esse div da direita aqui não cabe mais no espaço, ele desce. Mesma coisa acontece com o segundo div, né, o div da esquerda. Tá? Então, o float não é muito difícil de você entender. Tá? Ele funciona dessa forma. Tá? Vamos começar a aumentar um pouco mais a dificuldade aqui. Tá? Div da esquerda, div da direita. Lembrando que aqui eu estou usando esses nomes óbvios, tá? Mas é para maneira didática, tá? Para a gente aprender aqui é mais fácil de explicar. Mas na vida real, nos projetos, aí não usem nomes desse jeito, tá? Já pensou se o div da esquerda começa a flutuar para a direita? Então dá uma confusão, uma certa confusão aí. Tá? Então vamos lá. O div da esquerda tem que ficar com float left. E o div da direita com float right. Olha lá. Bacana, né? Agora vamos colocar aqui um rodapé. Tirar a margem, vou colocar um padding e vou colocar um background green. Vou colocar um background na direita e na esquerda também. Olha aí, olha o que aconteceu com o rodapé. Em vez do rodapé ficar aqui embaixo, ok?
onde ele deveria ficar, onde a gente esperava que ele ficaria, ele não ficou, ele subiu. Isso acontece por quê? Preste bastante atenção. Os elementos com float, eles não são, como que eu vou dizer, eles não influenciam como um conteúdo normal. Tá? Então o HTML, ele normalmente, cada vez que você vai colocando um elemento, os elementos vão um ficando embaixo do outro e se apoiando um no outro. Quando a gente coloca um float no elemento, o elemento é como se descolasse desse plano de fundo aqui. Tá? Então ele descolando desse plano de fundo, o rodapé, no caso, não tem aonde se apoiar. Então ele sobe, passa por detrás dos elementos que estão com float. Tá? Então eu tenho que arrumar, eu tenho que falar para o rodapé se comportar de uma maneira normal. Ignorar os floats dos elementos, né? Falar para eles, olha, não importa se eles estão com float, fique onde você os trate como conteúdo normal. Então fique embaixo ali onde você deveria ficar mesmo. Tá? Para a gente fazer isso, a gente usa a propriedade clear. Tá? A propriedade clear vai servir para isso, para falar para o elemento ignorar o float dos elementos que estão acima dele, para não acontecer isso que aconteceu com o rodapé. Tá? Para isso eu vou tirar a altura deles, para a gente poder ver aqui direito. Colocar mais um pouquinho de conteúdo aqui só para... Lembrando que eu estou usando aqui um editor para Mac, chama Coda. Só tem para Mac, não tem para Windows. Então vamos lá. O clear, a propriedade clear, ela tem três valores, tá? O clear right, que é para você ignorar o float do elemento que tiver com float right. O clear left, que é para ignorar o float left. E o clear both, que é para ignorar os dois ao mesmo tempo. Tá? Eu vou colocar aqui um clear right. Olha lá. Ele ignorou o float right, né, o elemento que está com float right, e começa, né, o rodapé fica encavalado aqui, fica se apoiando agora no elemento que está com float right. Se eu aumentar o conteúdo aqui, o rodapé, né, desce como é de se esperar. Só que se eu aumentar o da esquerda, olha lá, o rodapé ainda, né, dá uma encavalada, dá uma quebrada aqui. Então se eu colocar aqui clear left, ele vai ignorar o elemento com float left, tá? Mas ele não vai ignorar um elemento com float right. Eu preciso que ele ignore os dois, né? Eu preciso que ele fique embaixo dos dois. Então eu vou chegar aqui e vou colocar clear both. Agora qualquer um dos dois elementos que aumentar de altura, ele vai ficar certinho, vai ficar do jeito que a gente espera que ele fique mesmo. Ok? Então o clear, ele serve para isso, ele serve para a gente, como que eu vou dizer, serve para a gente ignorar, fazer o elemento, né, ignorar o float dos elementos que estão acima dele. Nesse caso aqui o rodapé vai ignorar o float dos elementos que estão acima dele, ou seja, o conteúdo, o div da esquerda e o div da direita. Tá ok? Você ouviu aqui agora sobre float e sobre clear, duas propriedades que se usam juntas, tá? O clear não pode ser utilizado com outra propriedade, mesmo porque não tem utilidade nenhuma com outra propriedade, né? Apenas com o float, tá ok? Um abraço e até a próxima.